Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 10 de abril. Na noite de terça, diante do Carabobo no estádio Newton Santos, o Botafogo conquistou um resultado extremamente importante em busca da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. A performance não foi exatamente aquilo que todo mundo gostaria de ter visto. A gente estava projetando o Botafogo dando um passo à frente em relação ao que havia feito contra o Juventude. Mas na prática, o jogo foi muito mais complicado do que a gente estava esperando, a vitória foi difícil, mas no fim aconteceu. Já nessa quarta, Flamengo e Palmeiras, dois concorrentes nossos, também tiveram grandes dificuldades. O Flamengo no Maracanã foi derrotado por 2-1 para o Central Córdoba. Já o Palmeiras no Allianz Parque venceu por apenas 1-0 o Cerro Porteño do Gatito. O que essas três partidas têm em comum? Adversários que vieram ao Brasil dispostos a jogar sem bola, num bloco baixíssimo, com uma defesa bem estruturada. E as três equipes sofreram para conseguir apresentar futebol. Eu quero conversar sobre isso com vocês, porque na prática é aquilo. Você tem o mundo ideal e você tem a vida real. E eu vou comentar tudo isso para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, um bom dia para você, espero que você esteja bem. Peço por gentileza de saída que você deixe o seu like, isso ajuda na distribuição do conteúdo e por consequência mais torcedores conhecem o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no Fala Fogão se não for inscrito e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades, sempre muito bem atualizado e ainda vai fortalecer aqui o nosso trabalho para que a gente possa alcançar os 59 mil inscritos. Sempre destacando que como hoje é quinta-feira, temos uma programação completaça. Radar Alvinegro, primeira edição. Tem a tradicional live da hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde. O Radar Alvinegro, segunda edição, no começo da noite. E também a nossa live do fim do dia, eu e Ricardo Zambuja trocando aquela ideia com a galera. E você, claro, é nosso convidado. Isto posto, vamos em frente. E eu quero começar esse vídeo destacando o seguinte. O mundo ideal sempre junta resultado e performance. Na vida real, contudo, isso nem sempre está lado a lado. Você pode jogar muito bem e ainda assim não vencer. Você pode jogar muito mal e ainda assim conquistar os 3 pontos. Esse é o futebol. E por isso mesmo ele é tão apaixonante. É claro que a gente sempre vai querer ver o Botafogo fazendo grandes exibições. Você vai para o estádio, você vai dedicar o seu tempo ali a assistir a partida do Botafogo e você espera ver o melhor futebol praticado possível. Mas do outro lado, você sempre tem que lembrar que tem um adversário com um plano de jogo para neutralizar as nossas potencialidades e explorar as nossas fragilidades. Diante do Carabobo, o Botafogo teve dificuldades, porque a equipe adversária, a equipe venezuelana, veio ao Brasil não para jogar futebol, veio para se defender e, se possível, contra-atacar. Eles até tiveram oportunidade na transição. No primeiro tempo, logo no começo, teve um ataque do Carabobo que o cara chuta cara a cara com o John, mas joga pra fora. Que bom, não obrigou o John a trabalhar ali. Na segunda etapa, aquela bola no travessão, uma bola perigosa. Eles poderiam, de repente, ter acertado um chutaço e ter feito gol. Que bom que não fizeram. E o Botafogo também poderia ter feito mais gols. Até os 15 minutos do primeiro tempo, se tivesse já 1-0 pro Glorioso, nada demais. Tivemos essas oportunidades, mas desperdiçamos. O futebol também tem dessa. O resultado é rei no fim das contas. Mesmo que a gente não jogue bem, que a gente vença. Porque no fim é a vitória que vai contar. É claro que o ideal, esse mundo ideal, é você unir essas pontas. O Botafogo joga bem, o Botafogo compete, o Botafogo ganha. Mas quando não for possível, que o Botafogo vença. O Renato Paiva, nesse sentido, ele está completamente certo. Se você perguntar para o torcedor, olha, você quer sempre ver o seu time jogando bem e vencendo, certo? Certo, claro, todo torcedor quer isso. Mas na impossibilidade de jogar bem, você ainda quer ganhar? A resposta unânime será, óbvio, eu sempre quero ver o Botafogo ganhar. E foi isso que a gente conseguiu diante do Carabobo. A performance se afastou um pouco daquilo que a gente queria, tá? Não digo que foi uma exibição horrorosa, mas foi uma vitória difícil. Mas quando a gente pega outros casos, dá para entender o porquê que isso aconteceu. Quando você pega o Central Córdoba no Maracanã contra o Flamengo, vitória argentina por 2-1. Por que o Flamengo teve tanta dificuldade? Porque o time do Central Córdoba se organizou pra caramba defensivamente. E quando teve as oportunidades lá na frente, foi lá e fez o gol.
Por que o Palmeiras teve dificuldade diante do Cerro Porteño? O volume de jogo do Palmeiras foi muito alto. O Cerro Porteño quase não teve lance ofensivo. Mas por que só foi 1-0? Porque o Palmeiras, além de ter desperdiçado algumas chances, enfrentou uma defesa num bloco baixíssimo. Defesas que se organizam dessa maneira, com o ônibus estacionado em frente à grande área, sempre serão difíceis de serem batidas. Pode ser o Real Madrid com seus galácticos, pode ser o Bayern de Munique. Nem sempre, nem todo jogo, essas equipes vão conseguir passar o carro por cima. Porque quando é um time bem organizado e bem estruturado, mesmo que não seja um time tecnicamente falando, do ponto de vista de construção muito qualificado, mas quando você acumula 6, 7 jogadores lá na última linha, é óbvio que vai ser difícil passar por aquela muralha. Isso para o Botafogo, isso para o Flamengo, isso para o Palmeiras e para qualquer outra equipe. Só que ainda assim, vencemos. Vencemos o Juventude, vencemos o Carabobo. E o Renato Paiva ele também destacou isso na sua coletiva. E tem um outro ponto fundamental, que o Paiva também falou. Na ausência do ótimo, que bom que o bom está nos levando às vitórias. E eu quero mostrar essa imagem aí para você. Isso é um corte na linha do tempo, né? Você pega nitidamente ali, pré-Paiva, pós-Paiva. É só um começo do trabalho do Paiva, mas nitidamente você consegue traçar uma linha e fazer esse corte. Antes do Paiva, derrota. Inclusive, a gente poderia ter sido goleado pelo Flamengo, pelo Racing, você sabe disso. Depois do Paiva, o Botafogo vence o amistoso contra o Novo Horizontino. O Botafogo empata com o Palmeiras no Allianz Parque, sendo que a gente poderia ter saído com o melhor resultado. O Botafogo perde para a Laú, sendo que no primeiro tempo, se tivesse tido mais capricho, teríamos aberto o placar e deveríamos ter aberto o placar, inclusive. E aí você tem as vitórias contra a Juventude e Carabobo, onde sim, foi muito difícil, mas o resultado veio. Nós ainda não vimos uma exibição por completo exuberante desse Botafogo do Paiva. Não vimos. Nós vimos alguns bons momentos, mas o resultado começa a aparecer. E no futebol tem aquela verdade que o Luiz Castro falava lá em 2022. Resultado gera paz para trabalhar. O resultado deixa o torcedor feliz e, por consequência, a equipe também ganha confiança. Porque o ambiente de vitória é muito melhor para você desenvolver o seu trabalho do que o ambiente de derrota, de incerteza. A vitória traz confiança, a vitória traz segurança de que você está caminhando na direção correta. O jogador sabe quando a performance não foi tudo aquilo. Pode ter certeza disso. Todo jogador sabe. Mas todo jogador também sabe que é importantíssimo você seguir pontuando, seguir vencendo. E nós conseguimos isso diante do Carabobo. Não foi a exibição desejada, mas foi a vitória fundamental. E a gente precisa seguir trabalhando, precisa seguir evoluindo. Com a convicção de que quando pegarmos defesas desse jeito, teremos que ter muita paciência, o que não pode ser confundido, conforme o próprio Paiva falou, com passividade. A equipe do Botafogo tem que conseguir melhorar o seu jogo, fato. E essa oscilação, ela é natural. A oscilação no começo de processo de trabalho é natural, porque os jogadores ainda estão assimilando, os jogadores ainda estão se adaptando. Mas eu sempre vou ficar com resultado positivo no fim das contas. Fazendo as críticas pertinentes à exibição, aquilo que o Botafogo apresentou, mas feliz e satisfeito pelos 3 pontos. Ainda mais num grupo em que a Laú venceu não só o Botafogo, como também Estudiantes. E tem a chance agora, diante do Carabobo na Venezuela, de chegar aos 9 pontos. O grupo do Botafogo ficou com um desenho complexo. Mas o Botafogo, claro, depende de si e das suas próprias forças. E contra uma equipe que tende a jogar futebol, que é o Estudiantes, eu acredito que a gente vai ter boa possibilidade de conseguir fazer um jogo muito mais fluido. Essa fluidez vai ser importante porque os argentinos vão precisar atacar. Eles sabem que precisam atacar. E o Botafogo pode explorar tudo isso. Eu acho que é importante a gente falar sobre essas questões, porque assim, o Botafogo, ele vai buscar praticar um futebol muito melhor do que vem fazendo. Fato. Mas o resultado é rei. O resultado é rei. Repito, na impossibilidade de jogar bem e vencer, você ainda quer vencer. Então que a gente celebre os 3 pontos e busque evoluir para o próximo desafio. É disso que se trata no fim das contas. Se a gente vencer,
a gente classifica, a gente lidera o brasileiro, a gente avança na Copa do Brasil e coisas boas vão ocorrendo. E ao longo dessas vitórias, ao longo desse trajeto, a gente vai tentando praticar o futebol desejável, aquele mundo ideal, juntando performance e resultado, certo? Quero saber a sua visão sobre isso, Fogão. As críticas em relação à performance diante do Carabobo, eu entendo, foram justas. O Botafogo precisa melhorar, já era esperado, mas o resultado, esse aconteceu e foi absolutamente essencial. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre isso. E claro, volte na hora do almoço pra gente poder seguir falando de Botafogo. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!